Nós vamos continuar a nossa catequese sobre a pedra. Nós começamos domingo passado, mas hoje nós vamos fazer um diálogo com a leitura de Jeremias. Então vamos pensar um pouco esse diálogo entre a leitura de Jeremias e o Evangelho, que vai de novo trazer um tema da pedra, mas hoje com outra acepção. Primeiro, retomando a leitura de Jeremias, que hoje são 3 versículos. O primeiro deles começa com uma frase muito famosa, que inclusive a gente diz muito, né, nas campanhas vocacionais, ou quando a gente está, às vezes, falando da força da palavra de Deus em nossa vida, e às vezes a gente diz até como uma declaração de amor, mas no contexto de hoje não aparece como declaração de amor, né? Seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir. No contexto de hoje não tem nada a ver com declaração de amor. É uma queixa. Estranho, né? Vocês vão entender por quê. É como se o profeta dissesse, como não, ele diz na verdade, né? Seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir, mas eu não pensei muito bem nas consequências dessa sedução, e agora a sua palavra tornou para mim diariamente tema de vergonha. Não quero mais falar disso. Forte, né? É muito forte. Então é uma consequência dessa sedução, que Pedro também passou por ela, e a gente vai ver como que isso refletiu na vida de Jeremias e reflete na vida de Pedro. Seduziste-me, Senhor, eu me deixei seduzir, e essa sedução tem algumas consequências. A gente poderia dizer também que aquele ou aquela que é tocada pela palavra de Deus não tem mais como viver a mesma vida, e nesse sentido perde a paz mundana, né? Quem é tocado pela palavra de Deus não tem mais paz, porque quando você olha para as coisas à sua volta, você fica incomodado, né? Te incomoda, as coisas te incomodam. E pesa. Pedro, também seduzido, né, pelo Senhor, recebeu domingo passado na leitura, um elogio. Tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha... E nessa sedução, ele achando que é a última Coca-Cola do deserto, se acha no direito hoje de corrigir Jesus. Jesus vai contar que esse seguimento dele tem consequências. Então ele vai falar, eu vou para Jerusalém e as coisas não ficarão muito bem. Vou ser maltratado e vou morrer. E Pedro toma Jesus à parte e vai dizer, isso não pode acontecer. Deus me livre. Deus nos livre disso, Senhor. E aí Jesus vai dizer, se afaste de mim, Satanás. Você deixou de ser uma pedra fundamental para se tornar pedra de tropeço. Por isso, a gente tem que tomar cuidado, porque num piscar de olhos nós podemos passar de pedra fundamental a pedra de tropeço. Ninguém está livre disso, né? E é muito interessante este vai para trás, na verdade, se afaste de mim, porque eu não sei se vocês sabem, mas se não sabiam, vão ficar sabendo, o texto litúrgico é o texto da Vulgata, de São Jerônimo, a primeira tradução da Bíblia no Ocidente. Então, quase todos os textos que nós temos é o texto da Vulgata. Então, tem algumas frases e algumas sentenças que foram traduzidas de outra forma. Na verdade, um texto original não fala, vai para longe de mim. O texto original vai para trás. É como se Jesus dissesse, Pedro, eu que sou o mestre. Você é a pedra fundamental, quer dizer, você é a pedra sobre a qual eu construiria a minha igreja, mas não é a pedra fundamental, né? Por isso, no versículo seguinte, ele fala, renuncia a si mesmo. Ou seja, vai para o seu lugar, né? Porque aquele que quer me seguir tem que tomar sua cruz, não ir adiante. O papel do mestre, eu sou o mestre. Então, afaste de mim, porque você está se tornando pedra de tropeço. De verdade, quando nós não sabemos o nosso lugar no mundo, numa relação, ou mesmo na igreja, nós nos tornamos pedra de tropeço. Isso é muito importante. Eu diria que se a gente pensasse assim um pouco essa sedução em Jeremias e a sedução da palavra do Senhor também na vida de Pedro, a gente poderia pensar que a nossa vida, de alguma forma, ela se encontra no meio assim de 2 palavras. Que é a experiência de Jeremias. Seduziste-me, Senhor, me deixei seduzir, mas está pesado demais, eu acho que eu não quero mais isso na minha vida, não. A vida do cristão, a vida do homem e da mulher que é tocado pela palavra de Deus,
fica sempre entre dois extremos. Uma palavra que encanta e uma palavra que espanta. Vou repetir. A vida de quem é tocado pela palavra de Deus fica sempre entre dois extremos. Uma palavra que encanta, porque encanta e por isso vocês estão aqui, por isso eu estou aqui, mas também uma palavra que em algum momento da nossa vida causa espanta. E é isso. Nós vamos viver sempre entre a palavra que encanta e a palavra que espanta. Por isso a palavra de Deus é como uma navalha. Corta a nossa carne em algum momento e nos espanta mesmo. Esse negócio de renunciar a si mesmo, isso não é fácil. A gente não renuncia nem às nossas opiniões, que às vezes são infundadas e medíocres. Quantos inimigos a gente faz, às vezes, por falta de renúncia de opinião? Não é verdade? A gente prefere, como diz, perder o amigo do que perder a razão, né? Se é que tem razão. Nós não renunciamos às coisas básicas. Não é? As nutricionistas que o digam, não é verdade? Precisa fazer pequenas renúncias para ter uma boa saúde. E a gente está lá se matando porque a gente não é capaz de renunciar à bendita Coca-Cola. A gente não é capaz... Então imagina renunciar àquilo que é o mais profundo da existência. Não é fácil. E aí a gente precisa se colocar, né, neste lugar que Deus nos concedeu, que não é um lugar de mestres e de tomar decisões como Pedro queria, né? Isso é muito importante para a gente. Se situar diante de uma palavra que encanta e de uma palavra que espanta, aparece de forma muito interessante na vida dos santos. Em algum momento na vida deles, falo dos santos que são canonizados, porque eu acredito muito que tem muitos santos que vivem no meio de nós, muitas pessoas bondosas que estão sendo santificadas, mas dos santos canonizados, né? Aparece isso na vida dos santos de uma forma muito, muito forte, né? As histórias, assim, eu gosto muito de pensar nas duas Teresas, não a Teresinha de Jesus, que é o dia 1º de outubro, mas a Teresa d'Ávila e a Madre Teresa de Calcutá, né? A experiência da Madre Teresa de Calcutá, que causou nela um espanto tão grande, que ela foi capaz de fazer uma mudança radical de vida. Ela ganhou uma Ferrari, né? Deu uma voltinha na Ferrari, depois vendeu, né? Mas o magnata que deu a Ferrari para ela, espantado com a atitude de Madre Teresa de Calcutá, vendo que ela estava não só cuidando da ferida de um leproso, mas limpando o cocô do leproso, o magnata falou assim: Madre Teresa d'Ávila, a senhora é santa mesmo, hein? Eu não faria isso nem por $1 milhão. E ela responde: eu também não. Eu não faço por um porquê, eu faço por um por quem. É uma palavra que encanta. Eu faço por um por quem. Mas espanta nós mesmos, espanta os outros. Ou, para não falar só de santos que não são brasileiros, a Dulce dos pobres, né, pedindo esmola, já ouviram contar essa história, né? Está lá pedindo a esmola, já contei isso aqui uma vez, e aí uma esmolinha para o meu pobre, uma esmolinha para os meus pobres, e chega perto do senhor, e ele vai e cospe na mão dela, né? Toma aqui a sua esmola. Aí ela vai, limpa, e diz assim: bom, esse aqui foi para mim, agora para os meus pobres. Né? Muita renúncia, não é verdade? Nós não inventamos insulto no trânsito. O cara fecha, a gente desce com o porrete para bater no cara. Ou não é assim? E às vezes nós estamos errados ainda, né? A gente não deu certo e a gente não é capaz de renunciar às coisas mais bestas. Imagina renunciar àquilo que toca e corta a nossa carne. Não é brincadeira, não, né? Então, essa palavra encanta e espanta sempre. Não se preocupem, porque não será só espanto, né? Tem lá os seus encantos, né? Que eu digo que é mais do que o espanto, porque é isso que nos mantém. Não percamos a paz. Mas se você estiver vivendo algum momento de espanto, né? Releia o texto de Jeremias, veja o finalzinho ele vai dizer, né? Volto para os braços de Deus. Aí o salmo de hoje: a minha alma tem sede, não é isso? Que canta? Eu estou espantado, mas a minha alma tem sede, eu não consigo mais, né? E termino dizendo, né, para conectar essa experiência bonita de amor, né, com Deus, que hoje eu ouvi inclusive um colega de presbitério falando isso, eu achei muito interessante, não sei o nome dele, mas achei muito bacana, ele retomando, e é verdade, né, que baseado lá nos gregos, os medievais sempre consideraram o amor como uma patologia, né, como uma doença, né, por isso vem aí
né, a patologia mesmo de patos, né, aquele que está apaixonado está sofrendo. E que esse sofrimento realmente supõe, em algum momento, encanto, em algum momento, espanto. Né? E que o nosso desafio é, entre esse espanto e este encanto, encontrar o nosso lugar. Na igreja, na vida do outro. Qual é o seu lugar? Pedro não sabia, ele queria passar e Jesus falou, aqui não é o seu lugar. Vai para trás, porque senão você se torna pedra de tropeço. As duras penas, eu estou aprendendo isso. Isso não é fácil, não. E aí é uma renúncia, porque, não, mas eu quero estar neste lugar. Este lugar, o meu lugar é o de dar conselho para o Senhor. E Jesus, Pedro, vai para trás, Satanás. Não é aqui o seu lugar. Difícil encontrar o nosso lugar. Mas eu queria estar aqui, mas não é aqui o seu lugar. Qual é o seu lugar? Encontraram já? Eu estou buscando, tá? Eu estou buscando. Mesmo para vocês que têm aí, né, relações consolidadas de anos de casamento, vocês sabem que às vezes é difícil encontrar o seu lugar na vida do outro, né? E às vezes a gente até desconfia, será que eu ainda tenho lugar? Em algum momento nós, se perdemos isso, podemos espantar e nos tornar pedras de tropeço. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.